Atrás de cada venda existem erros. E atrás do sucesso, muitas falhas. Esse é o lado B. O lado que não te mostram. O lado que ninguém gosta de falar. A classe empresarial, naquele momento, estava discutindo o impeachment do nosso governador. Nessas mesmas semanas estava acontecendo a audiência pública sobre o aeroporto de Navegantes lá em Curitiba. Então nós tivemos que entrar no momento certo, contestar. Se daqui a 10 anos alguém vai lembrar de todo esse esforço que foi feito, não importa. O que importa é o legado que nós vamos estar deixando. Senhor Reinaldo, depois de tantos anos andando no meio dos empresários e caminhando junto com eles, qual é uma verdade sobre desenvolvimento econômico que as pessoas ainda não entenderam? Giliardi, eu tenho uma percepção, que inclusive é uma percepção que eu defendo já há bastante tempo, que existe uma necessidade de mudança, de uma mudança cultural em algumas etapas do desenvolvimento dos nossos jovens e também dentro das nossas empresas, né? Eu percebo que existe ainda uma cultura do imediatismo que não está, nesse momento, permitindo com que os jovens cumpram as etapas que precisam cumprir para amadurecer e buscar o seu espaço dentro do mercado. Então, o que nós temos visto são pessoas arriscando, chegando na idade produtiva, tendo que arriscar, ou sem o conhecimento necessário para conseguir empreender e desenvolver novos negócios. O que a gente tem percebido direto no mercado são empresas que já estão aí há bastante tempo, crescendo, se expandindo, abrindo novos ramos de negócio, mas empresas novas mesmo, mais na área de tecnologia, isso está fervendo, mas na área de indústria e em outros segmentos a gente percebe que há uma carência grande de empreendedores. Vejo a necessidade urgente de nós observarmos isso e nós começarmos a mudar essa cultura. E aí é um trabalho de base que precisa ser realizado dentro das escolas. E tu enxerga que os empresários em si, a iniciativa privada, ela consegue auxiliar nesse desenvolvimento, não depender só da gestão pública? Consegue. Esse trabalho, em algumas áreas, ele inclusive já vem sendo desenvolvido. O empresário ele precisa ter a percepção de para onde a empresa dele está indo, e ele tendo essa percepção, ele consegue antecipar essa necessidade dessa qualificação, desses novos empreendedores, desses novos profissionais, vamos dizer assim, porque são os profissionais de hoje de uma empresa que vão estar aprendendo dentro dessas empresas e empreendendo no futuro nas suas próprias empresas. Então, eu entendo que a classe empresarial, a iniciativa privada, ela precisa estar atenta a essa necessidade futura e chamando a atenção da classe, do público, porque o público ele tem uma demanda muito grande e as demandas do público são sempre imediatas, né? Então, a classe empresarial, a iniciativa privada, ela precisa sim estar chamando a atenção o tempo todo. Mas já vem sendo feito. Eu posso te afirmar que nós participamos hoje, dentro do associativismo catarinense, no Vale do Itajaí, várias empresas aqui da região do Vale, ela já vem fazendo isso, ela já vem atuando muito forte nesse problema, inclusive acompanhando o desempenho escolar básico dessa molecada que tá surgindo agora, para que não se cometa com essa geração que está hoje dentro nos bancos escolares o que se cometeu no passado, os erros que se cometeu no passado, deixando o pessoal essa molecada chegar aí no mercado de trabalho ainda despreparada ou com um sonho de riqueza imediata através de alguns segmentos aí que a gente vê uma
absurdo isso é veiculado aí todos os dias nas redes sociais, né? Os influencers que ficam ricos, Sim, que estão andando de pra carrões noite. do dia para a noite, Tudo isso alugado. não é uma realidade. Isso, na verdade, não é uma realidade. Então, a gente precisa mudar um pouco essa cultura. E Santa Catarina, nossa região, ela é muito forte nisso, na cultura do trabalho. O que a gente precisa é resgatar isso aí. Perfeito. Deixa eu trazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Assim, ó. Se tu assumisse hoje Navegantes como o CEO assume uma empresa, quais seriam as 3 principais prioridades que tu atacaria imediatamente, assim? Eu acho que faz parte também do bom cidadão ele conversar sobre esses sonhos com os seus pares, né? E posso afirmar que o Liba era um dos nossos pares, o Ricardo é um dos nossos pares, e a gente conversa muito sobre isso, né? Do que Navegantes precisa. E nós temos uma dependência ainda muito grande, né, de outras cidades no que diz respeito a algumas questões relacionadas à infraestrutura. Então, Navegantes precisa resolver imediatamente, está sendo conduzido já, a questão de saneamento, água e saneamento, né? Não podemos mais ter problemas que são absurdos, né? Época temporada, a gente ficar sem água, por exemplo, ou continuar da forma como estamos contaminando aí os nossos lençóis freáticos sem tratamento de esgoto. Então, eu acredito que essa é uma demanda que precisa ser tratada. Imediatamente, para que a cidade se modernize, para que a cidade ela tenha um posicionamento diferente dentro do mercado. Temos outras questões também relacionadas, eu falei agora há pouco sobre educação. E quando eu falo de educação, eu não estou me referindo àquela educação básica do colégio. Eu me refiro à cultura do jovem, que ele precisa ser trabalhado, no meu pensamento, melhor trabalhado no direcionamento ao empreendedorismo. Os nossos jovens, eles estão sem perspectiva. Bom. E eu posso afirmar isso porque nós já realizamos trabalho. Enquanto eu, presidente da Associação Empresarial, através do projeto Assim nas Escolas, nós tivemos uma experiência de um universo de 85 alunos, onde na semana seguinte aconteceria o vestibular, o Enem, e 6 alunos apenas iriam fazer. Então, a falta de perspectiva que a gente percebe, ela é decorrente de uma cultura que está aí minando essa molecada diariamente, né? E que a gente precisa mudar. Como fazer isso? Não sou especialista, mas esse assunto precisa ser discutido. Esse assunto vem sendo discutido dentro do associativismo catarinense. Dentro da Regional Vale, através da Regional aqui, nós temos discutido muito isso com os presidentes de associação, porque nós percebemos que se nós não assumirmos agora uma postura e não discutirmos isso com o ente público, nós teremos um agravamento muito sério e isso vai prejudicar o desenvolvimento econômico nosso futuro, né? E então, assim, Navegantes não tá livre disso, pelo contrário, a gente percebe aqui talvez em função do volume de distração que tem numa cidade litorânea, o nosso problema, eu posso afirmar também que ele é mais grave do que em algumas cidades mais para o interior, como Blumenau, Brusque, Indaial, essas cidades, talvez o volume de distração para os jovens seja menor do que o nosso. Então, o nosso problema aqui ele é um pouco mais agravado e a gente precisa resolver isso. Distração, quando tu fala para o jovem de ele vir morar para uma cidade litorânea, acreditando ser uma cidade onde ele vem mais para poder ter aquela vida de férias que é vendida do que de fato uma vida de trabalho? Hoje nós convivemos com essa cultura das cidades aqui mais no interior e a gente percebe que existe uma cultura de trabalho mais forte. O jovem ali, ele procura o primeiro emprego mais cedo. E a partir daí é fácil de a gente justificar porque que quando você visita cidades como Brusque, Blumenau, Indaial, a gente percebe pessoas cada vez mais jovens já empreendendo e já dono dos seus próprios negócios. Então, aqui nós percebemos ainda uma dificuldade. O que a gente percebe aqui
um grupo muito grande de jovens ainda querendo ser dependente de empregos públicos, de um primeiro emprego, às vezes até tardiamente. Eu observo muito isso. A gente recebe currículos de pessoas que estão aí hoje com 19, 20 anos, às vezes nem o jovem, às vezes o pai do jovem procurando emprego para o jovem, né? E isso eu consigo afirmar que em cidades onde esse volume de distração, Navegantes é uma cidade que ela oferece muita distração para o jovem, né? Desde praia, esporte, enfim. E nessas cidades a cultura ela é mais voltada mesmo para o trabalho, para o iniciar cedo para desenvolver alguma coisa, iniciar um trabalho junto com a família, né? Colocar a mão na massa. Isso no interior do estado a gente percebe que é muito mais forte do que aqui na nossa cidade. E é interessante porque se tu pega, por exemplo, o São Paulo como um exemplo aqui, até porque todo mundo conhece, né? Mas essa veia empreendedora, ela nasce muito mais cedo justamente por isso. Porque a própria cidade pulsa isso, né? E as pessoas, elas sentem. E aqui é muito vendido. Eu acompanho muito por trabalhar dentro do digital também. O quanto se vende essa qualidade de vida de um nômade digital. Que é aquela qualidade onde eu vou poder viver do digital e não preciso fazer mais nada. E essas cidades litorâneas, elas vendem essa qualidade de férias, até porque é vendido isso para investidores. Só que muitos jovens não entendem que é vendido para investidores que já têm a sua carreira consolidada ou já construíram seus patrimônios. E aí ele entra nessa mesma visão de que eu vou morar para lá e tudo vai acontecer do dia para a noite. Ele se esquece que tem um percurso para ele poder percorrer ali ainda, né? Muita divulgação do que está acontecendo na nossa região, no nosso estado, e isso, a velocidade disso é muito grande, né? Então, eu visitando agora uma região de Penha com 2 investidores, hoje, mais cedo, eu percebi a perplexidade deles com a velocidade com que as coisas acontecem. Navegantes não é diferente, né? Quem visitou Navegantes há 2 anos atrás, entrou pela 470, não conseguia perceber hoje uma estrutura de 240 mil metros quadrados sendo construída, que hoje está na fase inicial, mas já chama muita atenção. Um galpão com armazém de quase 1.000 metros, que há 1 ano e meio atrás não tinha. Então as pessoas começam a olhar isso e a perceber que a cidade começa a oferecer um volume de crescimento, um volume de desenvolvimento muito grande, e a acreditar que a vida deles tem que andar nessa mesma velocidade, né? Quando, na verdade, nós sabemos que não é. Nós precisamos construir a base, nós temos que construir o fundamento para que o empreendedor ele consiga se desenvolver. Se ele não tiver a base, é como a construção de um edifício. Se ele não tiver a base, ele vai cair, ele vai apanhar, ele vai perder, ele vai ter muito prejuízo. Então, essa base precisa ser construída. Quem conhece um pouco hoje da história do Rinaldo, talvez não imagine que eu comecei numa loja lá no Irmãos Coelho, em Itajaí, encaixotando os produtos, as roupas que os vendedores ofereciam para os clientes. Trabalhei lá um dia, 2, fui convidado para trabalhar numa outra empresa, mas fui trabalhar na outra empresa como auxiliar. Então foi toda uma história que, ao mesmo tempo que nós estávamos lá trabalhando, ralando, nós estávamos também estudando e pensando em criando uma perspectiva de futuro melhor do que aquilo ali. Mas tudo aquilo que nós passamos, toda aquela experiência, ela hoje serve de base para 1 milhão de coisas que a gente realiza dentro da nossa empresa. Por exemplo, o respeito ao pessoal que está começando conosco. Quem já passou por isso, quem cumpriu todas essas etapas, hoje sabe reconhecer o trabalho de um iniciante, sabe respeitar o trabalho do iniciante. Então, isso é um dos fundamentos da administração que a gente precisa transmitir para essa molecada que está vindo aí hoje para o mercado de trabalho e que, na verdade, eles são a base do que vai acontecer com a nossa cidade e com a nossa região no futuro. Perfeito. Se nós não trabalharmos bem essa cultura nesse momento,
quem virá empreender não é que a cidade vai travar, a cidade não vai travar. Nós precisamos ter consciência que se nós não trabalharmos isso agora, quem virá ganhar dinheiro dentro da nossa cidade serão as pessoas de fora, porque nós não preparamos a nossa base, nós não preparamos os nossos cidadãos para que eles desfrutassem de tudo que está acontecendo na nossa cidade e na nossa região. E já emendando isso, tu acredita que tem alguma medida impopular que é necessária hoje, que lá no futuro vai fazer sentido? Talvez as pessoas não enxerguem isso hoje. Medidas impopulares. Rapaz, tudo que diga respeito à criação de regras, de mudanças de paradigma, eu acho que por alguns será considerado medidas impopulares, né? Então, quando nós, por exemplo, pensamos em mudar, em trabalhar um pouco diferente a educação, talvez seja considerado medida impopular, mas eu acho que ela sendo bem trabalhada, ela sendo bem justificada, não haverá medida impopular em prol do desenvolvimento. Né? Tem medidas que eu acho que poderiam tirar, talvez, esse grupo que vai garantir o futuro do desenvolvimento da nossa região, possa tirar talvez da zona de conforto. Eu não diria nem medida impopular. Eu prefiro não chamar Acho que é mais sobre talvez a forma com que ela é comunicada e deixar muito claro o que ela vai trazer como benefício. Sim, eu acredito muito nisso, porque medida impopular eu acho que é um pouco pesado. A gente falar em medida impopular pensando no desenvolvimento futuro. Talvez questões relacionadas à segurança, mas até que ponto isso não afeta a liberdade das pessoas? Então, eu prefiro pensar em medidas que possam tirar o jovem ou que possam tirar as pessoas em idade produtiva, talvez da zona de conforto, sim, mas que precisam ser adotadas, Giliardi. Hoje, eu costumo dizer o seguinte, uma das questões hoje que atrapalha, interfere muito, nessa mudança de cultura. Né? E aqui eu vou entrar num tema um pouquinho polêmico, que quando você vê alguém se destacando, quando você vê alguém desenvolvendo, quando você vê um prefeito, por exemplo, adotando uma determinada postura que é benéfica, o que a gente percebe são em redes sociais, pessoas criticando. Vou te dar um exemplo, né? O prefeito resolveu asfaltar uma determinada rua. Né? E aí, lá embaixo, você vê alguém criticando. Tá, mas e a saúde? Tá, mas a rua não precisava ser asfaltada? Ela está beneficiando uma comunidade inteira ali. Então, as pessoas estão sempre procurando o lado negativo. O que eu acho que precisa haver eu tenho certeza. As pessoas que pensam diferente disso, elas precisam se expor mais. Elas precisam. Hoje nós somos bombardeados de pessimismo, quando nós deveríamos ter as pessoas que entendem aquilo que está acontecendo, que aquilo é um processo e que precisa haver essas etapas precisam ser cumpridas, essas pessoas precisam também se manifestar. Né? Então eu vejo hoje um grupo muito grande de pessoas que talvez por ter menos o que fazer estão em redes sociais criticando o teu trabalho, criticando o meu, criticando do prefeito, criticando o vereador, criticando uma série de pessoas que se expõem no sentido com o objetivo de melhorar e fazem pouco porque perdem muito tempo na internet e ao mesmo tempo a gente percebe que as pessoas que conseguem perceber a necessidade daquilo também não se manifestam. Então eu acho que essa necessidade, isso deveria começar a acontecer, porque é aí que a gente começa a mudança de cultura. É quando nós pegamos as pessoas que têm vocação para realizar e para mudar a realidade da sociedade, elas começam a se expor e começam a se manifestar. Eu acho que esse é um passo pequeno, mas talvez seja o início de algo que precisa ser transformado, principalmente na nossa sociedade, que ela ainda é muito dependente ela está muito ainda contaminada
pelo que se vende de socialismo, pelo que se vende do que você precisa receber pronto. E a vida não é isso. A vida é uma batalha permanente. Né? A historinha de você viver andando de bicicleta, que você para de pedalar, você cai para o lado, isso é a maior realidade. Né? Você não pode parar de pedalar nunca. E você tem que pedalar muito forte enquanto é jovem. Estou falando aqui agora o homem de 60 anos, né, que você precisa pedalar muito enquanto é jovem, porque quando você começa a chegar nessa idade, 50, 55, 60, você precisa estar com a tua vida organizada, porque você cansa. Né? Então, você quer envelhecer também com qualidade, você quer ter uma qualidade de vida. Quando você não estiver mais produtivo, você vai ter que pedalar forte, porque a concorrência é grande, a concorrência é forte. Até porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte, né? A idade, ela te beneficia, no lado mais novo, ela te beneficia da seguinte forma: enquanto a gente é mais novo, a gente consegue arriscar mais e pensar menos. E conforme a idade vai chegando, a gente vai invertendo. A gente pensa mais e arrisca menos. Então, acho que a melhor forma de começar a construir um patrimônio, eu tô arriscando bastante agora, e para isso é testando, é arriscando, é trabalhando, porque depois quando chegar nos seus 45, 50 anos, para que quando tu pense mais, mas tu já arriscou lá atrás, né? Então, os resultados eles vão vir se tu começar a arriscar e trabalhar muito, né? E deixa eu trazer aqui uma pergunta que aí tá muito dentro desse nicho que tu se encontra de empresários, que eu gosto muito, que seria, na tua visão, tu enxerga que tem algum ativo na nossa região que ele vale mais do que as pessoas talvez imaginam? E aí aqui trazendo vários ativos que a gente já conversou ali até em off. Giliardi, tem bastante coisa. Vamos partir do princípio de uma ideia que eu defendo aqui, de que Navegantes hoje, isso nós falamos há 10 anos já. Navegantes é talvez o principal hub de logística do sul do país. Boa. Tá? Então, nós estamos falando aqui de uma cidade com uma fundamental importância para toda a logística da nossa região. Nós temos um porto importante, o mais eficiente do país. Nós temos um aeroporto com problemas que estão sendo resolvidos. Nós temos uma cultura muito positiva dentro de um estado que respira trabalho. Perfeito. Que a gente... Então, assim, nós temos um potencial absurdo. Quando nós falamos de Navegantes e nós observamos o que está acontecendo com a cidade hoje, vendo se instalar dentro da nossa cidade um centro logístico de galpões de classe mundial, AAA, para atender às demandas do que acontece hoje no mundo em termos de armazenagem. Eu pergunto, as pessoas estão antenadas com o que está acontecendo ou estão passando ali, olhando pela janela do carro e dizendo, pô, que bacana, saindo mais uma empresa. Tal. Então, quem está se preparando para prestar serviços ou trabalhar naquelas empresas? O aeroporto de Navegantes. Né? O aeroporto de Navegantes, até pouco tempo atrás, eu ainda perdia o meu tempo justificando para pessoas que viam postagens minhas falando sobre a necessidade de segunda pista, que o aeroporto de Navegantes ele é uma realidade. Para muitos ele é um limão. Para a construção civil é um limão? Por enquanto é. Nós temos um aeroporto plantado no meio da cidade, numa área litorânea, que interfere na construção civil. Mas esse aeroporto, se for dado a ele a devida função, ele vai ser transformado na limonada que nós precisamos. Nós temos aí um aeroporto que pode ser, ele terá uma importância tão grande ou talvez até maior do que a atividade portuária aqui para nós. Aí alguém pode perguntar, mas peraí, por que o aeroporto pode representar algo mais importante do que o porto? Não que o porto não seja importante, eu vou perder a relevância. Mas é que o aeroporto ele opera cargas de valor agregado. Quando nós falamos de carga de valor agregado, nós estamos falando de pessoas com um nível de especialização maior, inclusive para trabalhar em áreas operacionais. Né? Você entra num armazém, por exemplo, de carga, de cargas importadas, você vai ver que
o nível de exigência com aquelas pessoas, ficha corrida, o nível enfim, é um absurdo. As pessoas que operam dentro dessas áreas, por exemplo, áreas alfandegadas, como nós temos aqui a Paclog em Navegante, o seu acesso a essas áreas ele é controlado pela Receita Federal, pela Polícia Federal. Então você tem que ter uma preocupação. A empilhadeira que opera lá, a roda da empilhadeira é diferente para minimizar o nível de poeira. Então, nós temos aí um nível de exigência grande, um nível de treinamento maior. E o que eu defendo muito que o cidadão navegantino não está percebendo isso. Ele está vendo isso acontecer pela janela dele, né, e ele não está dando a devida importância a isso. Quando nós falamos em aeroporto e transformar aqui o nosso aeroporto definitivamente no aeroporto internacional, definitivamente no aeroporto de cargas, nós estamos falando em aumento de arrecadação, nós estamos falando de geração de emprego, não só para navegantes, mas para as cidades que estão no nosso entorno. E hoje eu costumo também dizer o seguinte: se nós não adotarmos providências imediatas, porque a segunda pista eu tenho certeza ela vai acontecer, tá? Temos aí um volume de trabalho já realizado e estamos num ponto que isso não acredito mais no retrocesso disso. Perfeito. A pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: a população de navegantes, o jovem de navegantes, as pessoas que estão indo para o mercado de trabalho, elas estão percebendo isso, elas estão se preparando para isso, ou nós vamos ficar de braços cruzados e vamos ver acontecer com toda essa tratativa que vai acontecer para uma geração, ela ser absorvida por profissionais que virão de outras cidades. No Porto, na grande maioria, eu lembro bem, quem acabou absorvendo as melhores funções era o pessoal de Curitiba, era o pessoal que veio junto com a empresa ali que construiu o porto. E hoje nós não precisamos disso. Hoje nós temos esse esclarecimento que está acontecendo hoje, é um caminho sem volta. O que nós precisamos é estar preparados. É não pensar que eu quero trabalhar amanhã e iniciar ganhando lá 20, 25, 30 mil reais. Eu preciso fazer o meu caminho. Eu quero entrar na área de logística, por onde que eu preciso entrar? Agora, esse segmento vai absorver muita mão de obra dentro da nossa região. Tá. E um ponto que eu achei bem interessante, tu comentou ali sobre o aeroporto hoje ele ser um limão e ele pode se transformar numa limonada, né? Eu entendo em relação à parte da construção civil que realmente impacta, mas na tua visão, será que também isso não abre justamente para que projetos que estejam alinhados ao plano diretor, e aí tá, tudo bem lá, o aeroporto ele impacta em eu criar um arranha-céu. Mas ele não impacta de eu criar uma arquitetura que não tem em outra região, porque querendo ou não, eu me beneficio de criar novos projetos e utilizar isso a meu favor, né? Levando em consideração que eu tenho toda uma logística numa cidade como essa, né? Qual é o local mais desejado para se morar em Itajaí? Em Itajaí. Perfeito. Praia Brava. Perfeito. Praia Brava, né? Praia Brava você pode construir prédios altos, não pode? Não. Né? De novo, voltamos à história, à questão da cultura, né? O que a gente percebe em Navegantes, existe esse desejo de muitos liberar gabarito para construir prédios altos. Uhum. Precisamos construir prédios altos, por que nós não aproveitamos esse limão e transformamos numa limonada? Vamos construir edifícios melhores, mais sofisticados e tentar atrair um outro público. Perfeito. O que nós vamos ouvir, e aí conhecedor do mercado imobiliário, nós sabemos que ainda não é momento. Nós temos ainda algumas demandas para serem atendidas dentro da nossa cidade. A nossa gastronomia ainda precisa melhorar, a nossa rede hoteleira precisa melhorar, nós temos bastante coisa para melhorar, a ponto de nós concorrermos em preço com Praia Brava, por exemplo. Nós estamos falando na Praia Brava de lançamentos agora a 60 mil reais por metro quadrado, enquanto nós estamos aqui lançando a 18, 17. Então existe uma diferença, um universo muito grande. Mas eu concordo em gênero e número com o que você falou. Embora o plano diretor atual ele tenha liberado em algumas regiões onde ele não é afetado pela zona de transição do aeroporto, ele já libera. Então, regiões do Gravatá, mais próximo ao morro, ele já libera a construção de edifícios mais altos. Enquanto que aqui, na região da Orla, também não sou contra, Giliardi, que se mantenham os 12 pavimentos,
que é o que aconteceu, o respeito aos 45% da área de restinga. A gente preserva por muito mais tempo o sol na praia. Eu acho que esse é um cuidado que nós estamos tendo e que é muito bom. Mas nesse momento, essa política, que é uma política imposta a nós, não a da Orla. Da Orla não é. Da Orla é uma decisão do município que eu acho que é muito acertada. Mas a questão relacionada a gabarito nas áreas de transição, onde hoje ainda existe a restrição dos 45 metros, ela poderia ser melhorada, porque ela impede a vinda de novas construtoras e construtoras mais potentes para a cidade. Então a gente percebe construtoras de grande porte preferindo se instalar em Penha, preferindo se instalar em Pissarras, em outras cidades onde você constrói prédios mais altos, porque eles ganham na escala. Perfeito. Né? Enquanto que Navegantes isso ainda não acontece. Mas eu acredito que um ajuste disso para que a gente possa ter mais áreas com mais gabarito, isso pode ser positivo, tá? E naquelas áreas onde você não consegue, por questões de segurança aeroportuária, aí sim, nessas regiões, que não são só as regiões ali lindeiras do aeroporto, são regiões a 4 mil metros aproximadamente, regiões um pouco mais afastadas do aeroporto. Nessas regiões, sim, usar de inteligência e investir em projetos mais elaborados para que a gente possa agregar valor nesse ponto também. Eu, particularmente, acho muito interessante você morar num empreendimento com menos apartamento, menos exatamente problemas, né, que a gente sabe que tem, e eu considero isso mais e o mais valor gostoso. o valor tá justamente aí, porque assim, onde tem terrenos na praia é finito, então uma hora não haverá mais terrenos frente mar, e aí tu ter o privilégio de poder estar numa orla dessa, que tem uma orla preservada, né? E aí tu ter empreendimentos menores está justamente onde vai aumentar o valor, porque se a gente pegar qualquer região vizinha, tirando a Praia Brava, mas esse crescimento dos arranha-céus frente-mar vai tirando a exclusividade. Vai. E aí poucas cidades serão como Navegantes e Praia Brava, em que, tudo bem, o plano diretor tem o aeroporto ali que se torna um limão, mas hoje se tu for pegar, por exemplo, tanto Praia Brava quanto a Praia do Estaleiro, são imóveis com 6 pavimentos, 7 pavimentos, mais o metro quadrado a 70, 80 mil reais o metro quadrado, justamente porque a exclusividade é em estar em menos pavimento. Exatamente. E quem busca exclusividade, ele não quer morar lá onde tem 100 apartamentos, ele quer morar onde tem 40. Para ele é muito mais isso. A Praia Brava tem uma particularidade, né, que é muito peculiar. Eles estão ao lado de Balneário Camboriú. Então você pode escolher morar na Praia Brava, num apartamento confortável, espetacular, como é o que está sendo construído hoje na Praia Brava, e você tem a diversão ao lado. Então você não precisa morar em Balneário Camboriú você passou a Estrada da Rainha, você está em Balneário. Aqui em Navegantes a gente não conseguiu construir isso ainda, né? Então, mas eu acredito que nós estamos num momento em que eu percebo isso, a exigência por apartamentos melhores em Navegantes, ela já acontece há alguns anos, né? Então é só você pegar o que aconteceu com alguns dos empreendimentos que foram construídos aqui, o Manhattan, por exemplo, da SBJ. Primeiro eles venderam os apartamentos de 4 suítes. Então, isso é uma realidade. Nós vamos lançar agora, tivemos essa semana discutindo um projeto novo nosso e vamos lançar apartamentos também de 4 suítes ali, porque eles vendem com muita facilidade. Existe público para isso. Não é um público, não é a maioria, mas existe um público bem importante já para a cidade, né? São pessoas que estão produzindo dentro da cidade e que já estão buscando ficar aqui. Antigamente essas pessoas vinham trabalhar aqui e iam morar em Balneário Camboriú, iam morar na Praia Brava, moravam fora daqui. Até o problema da mobilidade faz com que essas pessoas estejam se obrigando a morar aqui na cidade. Eu ia te falar isso agora, assim, ó, que para quem é daqui, quem mora em Navegantes, tem uma... E talvez as pessoas de fora não enxergam, mas assim, nós que moramos lá de Balneário Camboriú, eu falo isso com a minha esposa. Eu amo morar nessa região porque, assim, ó, se eu quiser jantar em Balneário Camboriú, eu sei qual é o fluxo do trânsito que eu posso fugir e ir lá e jantar. Tô a 14, 20 minutos se eu pegar e atravessar. E a qualidade de vida que tem de você morar aqui é um absurdo. E eu costumo usar uma comparação que é o seguinte.
comparando o imóvel de Navegantes a Balneário Camboriú é igual ter uma Ferrari. Se tu tem uma Ferrari em Balneário Camboriú, tu tem mais uma Ferrari só. E vai ser mais um lá dentro. É bem diferente tu ter uma Ferrari em Navegantes. Poucos terão uma Ferrari em Navegantes. Então, essa visão de mercado em que a exclusividade em Navegantes ela é infinitamente superior, porque poucos vão ter acesso, então os imóveis eles vão ter a capacidade de se tornar imóveis únicos. A gente ainda não tem essa visão para cá, mas a partir do momento que tiver imóveis assinados aqui em Navegantes, eles vão ser poucas oportunidades que vão ter frente mar e ainda ter a possibilidade de poder ter uma orla preservada como essa daqui, né? Giliardi, o que a gente precisa aprender a valorizar também é o que algumas pessoas que moram em Navegantes aprenderam a valorizar. Nós temos amigos hoje, clientes, que poderiam estar morando nos melhores apartamentos hoje, frente mar, em Balneário Camboriú, e moram em Navegantes por opção. Né, porque eles enxergam em Navegantes uma realidade que os agrada, a questão do calor que a gente sabe que existe nessa cidade ainda, do calor humano que existe nessa cidade. Né? Você entra na cidade, você faz amizade com as pessoas. O que a gente percebe ainda é que quando você encontra com pessoas, com nativos da cidade, eles não dão muita importância se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro. Você é a pessoa simpática, é a pessoa amiga que conversa com ele, mesmo você estando num outro patamar, né, de poder aquisitivo, mas as pessoas te respeitam pelo que você é. Já a gente começa a perceber em outras cidades que você é respeitado pelo que você tem. A cadeira que você senta representa mais do que você é. Então, assim, Navegantes ela tem muito dessa peculiaridade da cidade pequena ainda, isso ainda está bem preservado, embora a gente não conheça quase mais ninguém quando anda na rua, né? Mas ela ainda preserva muito desse aspecto. Esse DNA, né? Desse DNA e isso tem trazido pessoas muito interessantes aqui para a nossa cidade, que residem aí, que participam da sociedade da cidade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é bem interessante para o público de investidores. O que gera mais riqueza na tua visão para uma cidade? O setor público ou a iniciativa privada? A iniciativa privada. Tá? Abra um pouco mais a tua visão sobre. Vamos pensar o que aconteceu com a cidade. Vamos tomar Navegantes como exemplo novamente. Qual foi o divisor de águas na cidade aqui? Porto. Né? Então, se nós estivéssemos dependendo da implantação de um porto público aqui em Navegantes, talvez nós estivéssemos brigando até hoje. Nós estamos brigando desde 2013 pela implantação de uma segunda pista no aeroporto de Navegantes, né? Que é algo extraordinário para a região, para o estado, para a cidade, mas estamos brigando com o setor público. Então, o que atrai o investidor é a tendência do que está acontecendo, é a migração que ocorre com o setor privado. Nós temos uma outra situação que está acontecendo hoje. Nós temos brigado, né? Brigado entre aspas, nós temos lutado aí para trazer algumas empresas importantes de muita relevância para Navegantes. Já participamos de algumas reuniões e eles demonstram grande interesse em vir e não vêm ainda por causa de problemas de mão de obra. Perdemos uma empresa bem importante que tinha tudo para ter vindo para cá. Tem uma participação aí de 15% do market share do mercado deles. Nossa. Nacional, e a gente fez aí algumas reuniões. Eu cheguei a convidar o prefeito para conversar com o CEO da empresa, e o problema era a mão de obra, porque eles estão instalados em Itajaí e toda a mão de obra dele está ali muito próxima. E esse CEO me disse o seguinte: Rinaldo, minha preocupação é que se eu for para lá, eu não sei como é que eu vou operar, porque eu vou perder a maior parte dos meus funcionários, eles se instalam por aqui. Nossa mão de obra, ela é uma mão de obra que não está preparada ainda e a gente precisa qualificar melhor. Uma outra situação hoje que a gente percebe é que algumas empresas estão migrando lentamente para cá já, né? Por que o Grupo Sais veio e comprou, negociou uma área e está construindo 240 mil metros de galpão em Navegantes, por causa do porto que veio e por causa de um monte de outras empresas que estão se instalando aqui. A gente começa a perceber isso muito forte. A vinda do Grupo Sais com o projeto de qualidade que eles estão colocando ali fez com que
a TECAD, eles vieram, tenham negociado os primeiros 57 mil metros de galpão com o Grupo SAES, com os compradores já, porque os galpões já não eram mais do Grupo SAES, já haviam sido vendidos e o grupo apenas intermediou essa operação, e dos 57 mil metros foram locados todos para uma operação da TECAD, que é o da Midea. A Midea está trazendo todas as operações dela da região, a Midea, 10 mil metros. A Midea é eletrodomésticos, eletrônicos. Eletrodomésticos. Então, você imagina que essa empresa está vindo para cá também. Toda essa operação é uma operação grande, muito grande. Né? Imagina 57 mil metros quadrados de galpão com 12,60 de pé direito. Nossa. Volume de mercadoria que não é isso armazenado, é quase 1 quilômetro de galpão. Tá? É um volume muito grande. E essa empresa está se instalando, ela está já instalada em Navegantes, eles estão montando a estrutura para operar dentro de Navegantes. E nesse mesmo espaço tem mais 200 mil metros quase de galpão. Então, outras empresas virão. O que a gente percebe é que, com uma estrutura dessa, né, Grupo GEMEG de um lado, aeroporto do outro, Portonave, fica muito mais fácil para você argumentar com as outras bandeiras importantes que operam o mercado internacional, o mercado de logística, para trazer para cá. Hoje, a gente já percebe que outras empresas, uma vez que percebem que a Midea veio para Navegantes, porque enxerga que uma facilidade logística, uma operação de boa qualidade, porque o que está se entregando para eles ali é algo excepcional em termos de qualidade. As outras empresas com certeza vão querer vir para cá. Existe até interesse já de algumas empresas de já ter um contrato, um termo de preferência, coisas desse tipo que não há interesse da empresa nesse momento, do grupo que vai construir os galpões e fazer. Mas a gente percebe que existe sim uma migração, existe o nível de interesse aumenta significativamente. No ano passado, por conta da discussão do aeroporto, eu apresentei 2 cotações para operações do Correio, que cogitava vir para essa região. Nós fizemos uma cotação também para... Eu vi essa notícia do Correio. Foi. E assim, eles precisavam de 30 mil metros, aí acabou que o governo acabou arrumando um outro local para eles, enfim, não vamos entrar no mérito do que a gente pensa a respeito disso, mas o melhor local para eles estarem instalados hoje em Santa Catarina é Navegantes. Eu já ouvi falar de um dado em que aquela região ali onde está se instalando essas empresas logísticas está se tornando um dos metros quadrados mais caros do país, justamente pela eficiência logística que tem e que várias empresas estão de olho... por estar se tornando o ouro logístico hoje, né, assim, né? Essa região ali da BR-101 para dentro de Navegantes, na verdade, os galpões de logística que estão fora, eles estão praticando praticamente todos os mesmos valores de aluguel. Mas há uma preferência na hora de buscar, na hora de negociar, uma preferência por esses que estão aqui dentro, né? E, de fato, há um interesse por causa da proximidade e quando se vislumbra e essa classe de empresários que opera a logística, eles conhecem o que está acontecendo na região em termos de investimento e obras de BR-470, enfim, mobilidade e também o que acontece hoje o que está acontecendo hoje com o aeroporto e no estágio em que nós estamos. Então, o que a gente percebe é que essa atividade logística, eu costumo brincar, esse pessoal, é como se nós estivéssemos num morro e eles estivessem no topo do morro, lá na posição em que eles conseguem enxergar em 360 graus. Eles estão antenados. O contato deles com o mundo exterior, com o mercado exterior é muito grande. E eles conhecem muito bem a percepção que o mercado externo tem do Brasil e a percepção que eles têm de Santa Catarina. Então, há 4 meses atrás, nós tivemos uma reunião com chineses
na FACISC, e é muito interessante a percepção que eles têm da nossa região. Querendo ou não, nós sabemos, isso está aí na mídia, né? Santa Catarina é o estado que mais se desenvolve, e a cultura do catarinense, a cultura de trabalho do catarinense ajuda muito a construir essa imagem que nós temos aí fora. Então, eu vejo que Navegantes, no segmento de logística, ela só tende a consolidar cada vez mais a importância dela nesse mercado e consolidar cada vez mais essa importância desse hub no sul do país, no sul, em Santa Catarina. Tem um ponto que analisando agora a tua fala, para mim, me veio agora na cabeça, é o quanto talvez alguns investidores não estão olhando para essa região, levando em consideração que se grandes logísticas aportam milhões e bilhões em construção de novos centros logísticos, CD, aqui dentro dessa região, a partir do momento em que a segunda pista do aeroporto estiver pronta, se hoje já é um valor de metro quadrado, imagina a hora que tiver a segunda pista do aeroporto. E até uma visão de incorporadores com construtoras, de ficar talvez olhando só para uma linha de moradores regionais, e ela não está nem olhando que a partir do momento que eu começo a pegar o mundo inteiro, eu começo a expandir para apartamentos e locações voltadas a esse público que vai vir de fora para cá. Porque hoje já tem, o próprio prédio em que a gente está aqui, já tem pessoas que moram aqui, que são pessoas que vêm de outras empresas, de outros países, e eles residem nesse prédio, eu já ouvi de outros prédios também, para poder atender demandas de porto, logística e serviços. A partir do momento que o aeroporto, essa segunda pista estiver pronta, certamente talvez essa facilidade que é de chegar hoje aqui comece a mudar completamente, porque o acesso também já não será tão acessível assim os investimentos, né? Giliardi, essa discussão da segunda pista, rapaz, quando eu começo a falar disso, eu tenho um carinho pessoal nesse negócio, porque eu estou envolvido com isso há muito tempo. Mas esse é um caminho sem volta. Nós chegamos num estágio dentro do processo no STF que ele é muito adiantado, e o governo do estado assumiu agora a perícia dos laudos que foram fornecidos durante o processo de concessão, e eu não tenho dúvida que, com as informações que a gente tem, a gente vai reverter essa discussão, e essa pista ela vai ser criada a obrigação da construção. Ontem ficou pronto um estudo que nós vamos divulgar agora no momento oportuno. Nós vamos estar fazendo reuniões aí com quem interessa para apresentar os estudos. São números importantíssimos que consolidam isso que eu estou afirmando, da importância da segunda pista no aeroporto de Navegantes, não para Navegantes, tá? Mas quando nós entramos nessa luta, é importante que essa segunda pista ela fosse vital para o estado de Santa Catarina. E é isso que nós estamos conseguindo provar. Essa segunda pista ela é de fundamental importância para o estado de Santa Catarina. E, obviamente, Navegantes e região do Vale vai desfrutar disso, né? Hoje eu costumo dizer que, nesse momento, quem seria mais beneficiado, se essa pista fosse construída amanhã, nesse momento, quem seria mais beneficiado em termos de geração de emprego seria a região de Brusque, Gaspar e Blumenau. Porque essa mão de obra que está mais envolvida com a tecnologia, ela está lá. E o que uma pista de cargas no aeroporto como o nosso vai movimentar? Vai movimentar equipamento de tecnologia. Então, essa mão de obra que está ali, equipamentos hospitalares, enfim, essa mão de obra lá está mais qualificada do que a nossa. Uhum. Tá? Então, eles seriam mais beneficiados, eu não tenho dúvida disso. E isso não é um problema. Isso é uma questão natural. O que eu digo sempre é que nós precisamos nos preparar para desfrutar disso também. Tá? Agora, essa percepção de que as nossas áreas elas vão valorizar muito, disso eu não tenho dúvida. Você vai ver uma migração absurda de empresas importantes, gerando níveis salariais maiores do que o que nós temos hoje, acontecendo dentro da nossa cidade, dentro da nossa região. Tá? Porque eu volto a dizer, a atividade aeroportuária ela atrai profissionais para operarem equipamentos e operarem produtos de valor agregado, e para operar produtos de valor agregado,
a mão de obra que opera também é uma mão de obra com valor agregado. Perfeito. Então, eu não tenho dúvida. Essa mão de obra com valor agregado, ela vai exigir um nível de moradia mais alto. O ticket médio do metro quadrado dos nossos imóveis, ele aumenta consequentemente, porque nós vamos precisar atender esse nível ainda melhor, né? Nós já temos boas construtoras, boas construções. Nós temos edifícios aqui que não deixam nada a desejar a edifícios de Balneário Camboriú. Perfeito. Tá? Eu posso afirmar isso com toda certeza. Mas isso vai acabar se tornando uma tendência para atender a esse novo mercado. Tá? O nível de arrecadação do município aumenta, o nível em todos os aspectos. Tá? E com certeza o metro quadrado de locações, de galpões, vai aumentar porque a demanda aumenta. Não que a operação de carga aérea ela vai exigir um volume muito maior de galpões, porque é uma carga menor, mas é uma carga cara. Mas ela opera, o valor agregado que tem nessas cargas é muito grande. Aí talvez das próprias, voltada à linha de incorporadoras, eles analisarem quem é o cliente final que eles devem estar estudando agora, porque se a gente pega hoje Balneário Camboriú, a gente fala muito sobre turismo, né? E para cá a gente tem que começar a olhar para um caminho diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tem muita gente que talvez não conheça o que é a Facisc, assim. Talvez se a gente falar o que é a Facisc, para muito leigo fique algo muito complexo de entender. De forma muito prática, assim, o que vocês trazem hoje para o mercado e qual é a importância hoje da Facisc dentro do setor público, dentro de uma cidade, dentro de uma região e dentro de um estado? Porque a gente conversava agora há pouco, mais de 55 mil empresas, de grupo de empresários que tem uma força enorme junto ao poder público e o que isso traz de benefício para as cidades. Qual é a importância desses empresários dentro do setor público? Facisc é a Federação das Associações Empresariais do Estado de Santa Catarina. Nós estamos hoje em todas as cidades do estado com 55 mil empresas afiliadas. Acho que já passou, deve estar hoje perto de mais 57 mil empresas. Empresas de grande, médio e pequeno porte. Tá? Muita coisa. Então a Facisc ela tem uma capilaridade grande e a Facisc ela está muito organizada. A Facisc hoje ela serve de referência para associações de outros estados. Nós recebemos visitas de outros estados. E aí entra de novo a questão cultural. O catarinense ele é muito organizado. Quando ele se propõe a fazer alguma coisa, ele quer fazer bem feito. Como é que funciona a Facisc? Toda a diretoria da Facisc, eu sou vice-presidente e coordeno toda a região do Vale do Itajaí. Eu sou voluntário. O presidente é voluntário. Os diretores são voluntários. Quem não é voluntário são os colaboradores que estão lá dentro. Nós temos um executivo que é CLT, nós temos todo o nosso executivo, acho que ele é PJ. Mas a maioria das pessoas que trabalham lá dentro são CLT e nós temos alguns PJ que prestam serviços exclusivos também para a Facisc. O que a Facisc faz é concentrar a força da classe empresarial. Então, por exemplo, dentro das associações nas cidades, nós operamos muito fortemente com os núcleos setoriais. Então, vamos pegar um exemplo aqui de Navegantes. Navegantes tem alguns núcleos setoriais. O núcleo setorial de oficinas mecânicas. Tá? Os concorrentes se unem para discutir dores comuns, relacionado coisas que interferem no desempenho da atividade deles. Perfeito. Brusque tem mais de 20 associações empresariais. Tem lá núcleo de arquitetura, núcleo de fiação, tem vários núcleos. Essas pessoas discutem questões relacionadas a dores do setor deles. Essas dores, muitas vezes, elas são trazidas para dentro da federação. E a federação, enquanto representando 57 mil empresas com a força que tem, ela vai resolver esse problema na origem. Muitos dos problemas da classe empresarial são problemas estruturantes, são problemas logísticos. Se a gente for observar, a infraestrutura
ela sempre aparece nas discussões. Então, quando a gente você vai para qualquer região do estado, você vai ver alguém falando de uma BR. Você vai ver uma associação colocando lá nas suas prioridades resolver problemas de determinadas BRs. Porque nós sabemos que Santa Catarina tem um problema sério Sim. de mobilidade, né? Segurança, nós temos outro problema. Como é que a gente resolve isso? Hoje, por exemplo, nós estamos discutindo com o governo do estado questões relacionadas à distribuição de contingente. Né? Por que Florianópolis tem um contingente tão grande de policiais e outras cidades, às vezes, têm 2, 3, né? Precisa daquele contingente inteiro? E nós sabemos que existe um pouco de... existe uma análise que é feita hoje pelas forças de segurança, que está relacionada aos índices de criminalidade, mas também sabemos que, por exemplo, no caso de Florianópolis, tem questões relacionadas à própria política. Né? Lá, a concentração da política do Estado está lá. Então, existem muitos órgãos que dependem, que precisam dessas forças de segurança atuando. Enquanto que nós temos cidades aqui que o índice de criminalidade ele não é alto, mas existe há uma necessidade também. Uma sensação de insegurança. Perfeito. Vamos falar dessa sensação de insegurança que poderia ser melhorada se tivesse mais 3, 4, 5 policiais. No caso de Navegantes, nós temos aí, sei lá, não tem esse número precisamente hoje, mas vou imaginar aí uns 75 a 80 policiais. Né? Quantos policiais eles estão na rua hoje fazendo esse policiamento? Nós precisamos analisar, não é só Navegantes que eles fazem o policiamento, eles vão a Barra Velha, eles estão em São João do Itaperiú, o batalhão de Navegantes atende a uma região muito grande. Quando você coloca esse pessoal na rua, pensando que o modelo de revezamento dos policiais hoje coloca aproximadamente 1/3 desses policiais na rua diariamente, mas que desse 1/3 alguns estão de férias, outros precisam trabalhar internamente, o número de policiais que vão para a rua, mesmo com esse número aparecendo tão grande, ele acaba ssendo pequeno, você não consegue... Onde há essa sensação talvez de insegurança. Então, nós temos discutido isso. E quando se aprofunda, por que é interessante eu estou fazendo essa divagação aqui para a gente entender um pouquinho? Porque quando você vai para uma discussão de segurança, a primeira coisa que se discute é o aumento do contingente, em qualquer lugar. Né? Então, a FACISC, através do Centro de Inteligência e Estratégia, o CIE, nós analisamos dados. Então, nós temos um grupo de profissionais que trabalham dentro da FACISC, estudando questões que são dores, que são questões que precisam ser discutidas de forma mais técnica com a classe política. Então, ao invés de nós irmos lá apenas chorar pitanga, dizer, tem que aumentar o contingente, nós vamos com informações técnicas. Então, essa é uma questão. Chegamos à conclusão hoje, quando a gente entende a segurança pública no estado de Santa Catarina, e a gente percebe hoje que o número de policiais que estão na reserva, ele já é maior ou igual, acho que já é maior do que o número de policiais que está na ativa. Isso é um problema porque nós temos aqui um custo altíssimo de profissionais que já estão aposentados, mas que precisam ser mantidos, fizeram a parte deles. E hoje, foi em 2025 que nós chegamos nesse equilíbrio, nós tínhamos o mesmo número de policiais, investimos o mesmo no número de policiais que estavam inativos, comparados com o que estão na ativa. Então, pensar que o governo do estado vai chegar amanhã, vai fazer uma licitação para contratar mais 10 mil policiais, isso é utopia. Né? Assim como nós sabemos que para cada 500 policiais que entram, nós perdemos 100. Perfeito. Porque nós temos agora um processo em andamento para a contratação de mais 500, mas nós sabemos que tem 600 aí que estão se aposentando, que estão saindo do mercado. Então, nós temos um problema. No mercado. Nós temos um problema bem sério. Né? Então, o que a classe empresarial pode fazer? Vai ficar de braço cruzado, dando murro em ponta de faca, achando que o governador é um insensível a esses problemas? Não, nós estamos achando meios de ajudar. Então, Brusque, vou dar um exemplo do que aconteceu em Brusque agora recentemente, que na semana passada, inclusive, recebeu uma menção da Associação da Polícia Militar em Balneário Camboriú, porque a Associação de Brusque se articulou
para que investimentos na ordem de 5, 6 milhões de reais fossem feitos dentro do batalhão para ampliar o batalhão e pudesse criar uma condição melhor de trabalho para a Polícia Militar. E ao invés dela ficar esperando, brigando com o governo do estado para que ele fizesse isso, a classe empresarial se articulou. Então nós tivemos lá empresários que doaram 50 mil reais, outro doou 60, outro doou 40. Quando há essa mobilização, você já acha lá um deputado, um senador que entra também no processo e manda uma emenda, enfim. A articulação da classe empresarial lá fez com que essa obra fosse realizada, né? A obra está sendo conduzida e, inclusive, a nossa associação lá de Brusque recebeu esse reconhecimento da Polícia Militar pelo fato da classe empresarial estar contribuindo com a segurança. Nós temos um trabalho, como eu havia comentado com você em off, a respeito da questão lá do Alerta Brasil. Nós estamos ajudando a divulgar isso dentro de todas as cidades e fazer com que haja o engajamento das cidades, dos prefeitos, no sentido de instalarem, e a classe empresarial também, fazer investimentos em câmeras que, com especificações técnicas que possam ser colocadas dentro do Alerta Brasil para que não seja necessário apenas o governo do estado, o governo federal fazer esses investimentos. Nós podemos fazer isso de uma maneira muito mais rápida. E nós podemos, inclusive, ter essas câmeras em locais que nos interessam. Perfeito. Então, você pega uma empresa na margem da BR-470, você pode instalar ali 2 câmeras, 3 câmeras, disponibiliza isso para a Polícia Rodoviária Federal e isso vai poder ser utilizado no Brasil inteiro. Um veículo que é roubado em alguma outra cidade, se ele passar ali, a câmera vai identificar esse veículo e vai avisar dentro do sistema. O sistema funciona com interligado entre todos. É inteligência artificial. É algo espetacular o que esse sistema da polícia faz. Então, nós estamos hoje ajudando a polícia a trabalhar com mais tecnologia e contribuindo naquilo que é possível com os investimentos para gerar melhor infraestrutura e melhor condições de trabalho para esse pessoal. Pô, interessante, né? Porque se a gente pega uma leitura, talvez por um leigo, enxergar que a FACISC é um grupo de empresários pensando somente no próprio umbigo, utilizaria, talvez, eu acho que é essa palavra aqui, porque é onde as pessoas mais utilizam. E, de fato, é o contrário, é basicamente auxiliar na infraestrutura, até porque o lado do setor público é muito moroso. E raramente isso vai mudar. Então, assim, se o empresário não entrar para poder tornar isso mais eficaz e mais rápido, pega um exemplo da própria segurança, se tu for depender do Estado para que isso aconteça, talvez tu tenha um nível ainda maior de insatisfação e dessa sensação de falta de segurança, porque é uma dependência que vai passar por vários processos até que isso ocorra lá na frente. Se o empresário não entrar ali e não colocar, desde que seja não só a força dele, mas colocar o aporte também, para poder fazer isso acontecer, não acontece. Giliardi, hoje quando nós falamos de falar em nome da FACISC, nós estamos falando em nome de 55, 56 mil empresas. Né? Se você for analisar o que tem por trás dessas 55 mil empresas, nós temos um número absurdamente grande de pessoas envolvidas. Então, isso tem muito peso. Então, quando nós entramos numa demanda, nós também não entramos numa demanda para choramingar resultado. Nós entramos numa demanda com informações técnicas do que é possível ser feito, de até onde nós podemos contribuir, porque tem coisas que nós poderíamos resolver, mas não podemos. Tem que ser resolvido pelo setor público. Né? Então, trazendo um caso aqui, que é um caso que é de grande interesse para navegantes, por exemplo, que é a questão do aeroporto ou bacia de evolução, nós estamos envolvidos nisso há muito tempo. Né? A história do aeroporto, eu particularmente estou envolvido há mais de 10 anos. E aí você vai dizer o seguinte: Rinaldo, a gente já falou sobre todos os benefícios que isso pode trazer para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso estado. Tá? Mas as pessoas não conhecem todo o trabalho que foi realizado até nós chegarmos aqui. Viagens a Brasília foram infinitas. Os bastidores. Aí você vai dizer, mas peraí, mas é trabalho voluntário? É trabalho voluntário. Você liga para a FACISC e diz, preciso de uma passagem aérea e eu estou indo. A FACISC te manda passagem aérea e
Eu nunca mandei uma nota para a Facisc cobrando um almoço meu, por exemplo. Você vai lá, fica um dia, 2 trabalhando em prol de um objetivo que não é seu, não é apenas seu. Claro, é uma filosofia nossa de vida trabalhar para deixar legado. Agora, é um esforço muito grande. Quando nós falamos de 10 anos empenhado nesse papel, nós passamos por prefeitos que não acreditavam e nós tivemos que ir sozinhos. Nós passamos por pares dentro da federação que não acreditavam e nós tivemos que ir convencendo. Nós tivemos governadores que não entendiam. Então, foi todo um trabalho de convencimento para chegar no ponto que nós chegamos, que muito provavelmente vai se converter numa segunda pista em todo o benefício que isso trará para a nossa região. Navegantes, eu digo sem medo nenhum de errar. Navegantes, ela vai sofrer um novo impulsionamento, assim como ela sofreu quando o Porto de Navegantes se instalou, a Portonave se instalou aqui, ela vai receber um outro impulso semelhante quando essa segunda pista for inaugurada. Nós vamos ver a cidade subindo para um patamar de importância nacional que as pessoas não estão se dando conta. Então, esse trabalho todo, ele hoje está acontecendo e nós estamos aonde estamos por causa do trabalho que foi realizado dentro do associativismo. A primeira contestação do edital foi assinado por nós. A classe empresarial não sabia o que estava acontecendo. A classe empresarial, naquele momento, estava discutindo o impeachment do nosso governador. Foi bem na época ali do governador Moisés e se discutia isso. Esse era o grande escândalo do momento. Nessas mesmas semanas estava acontecendo a audiência pública sobre o aeroporto de Navegantes lá em Curitiba. Se não tiver alguém focado nessas pautas, tu acaba se perdendo no meio da fumaça. E nós teríamos perdido, porque se nós perdêssemos o prazo, nós não poderíamos mais contestar. Então nós tivemos que entrar no momento certo, contestar. Essa questão foi contestada por nós. Isso deu fôlego para depois o Estado entrar e chegar na situação que nós estamos hoje. Hoje nós temos os números muito claros, números muito consistentes que foram levantados. Isso vai ser publicizado já nos próximos dias. Nós queremos tornar público isso para que cada catarinense que tem interesse nesse desenvolvimento possa visualizar, possa entender isso tudo que nós estamos falando. E essa é uma realidade que vai acontecer, né? Se daqui a 10 anos alguém vai lembrar de todo esse esforço que foi feito dentro do associativismo, isso não importa, né? O que importa é o legado que nós vamos estar deixando, né? Você é um cara jovem, daqui a pouco os filhos vão estar aí podendo desfrutar disso, eu vou poder ver os meus netos desfrutando disso, sabendo apenas que a gente vai conseguir construir esse legado e deixar isso para as próximas gerações. Se as nossas gerações tivessem, as nossas que antecederam a nós tivessem tido um pouco dessa consciência, a nossa vida já estaria sendo um pouco mais fácil, né? A gente hoje está brigando por... ainda tem gente que não acredita, mas no túnel entre Itajaí e Navegantes. As pessoas costumam pensar que é o túnel entre Itajaí e Navegantes. Não é o túnel entre Itajaí e Navegantes. É um elo de ligação de Bombinhas a Pissarras. É algo muito maior. As pessoas precisam parar de pensar pequeno. O que está acontecendo hoje na nossa região é real. Isso não volta mais. Tá? Agora, nós temos que acreditar e nos preparar para essa realidade que está ali batendo na porta. Quem tiver essa percepção vai usufruir. Quem não tiver essa percepção vai trabalhar para quem... Terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então... E aí, já deixa eu entrar, então, já indo para 2 perguntas finais aqui, e uma delas está completamente relacionada a isso. Se tu estivesse iniciando hoje e empreendendo hoje, olhando para tudo isso que a gente conversou dentro da região, qual seria a região que tu estaria olhando para poder investir agora? Nossa região toda é boa, Giliade. Eu opero mercado imobiliário em Tijucas, por exemplo. Tá? Então, quando a gente percebe um prefeito empresário, que também foi um fenômeno que ocorreu semelhante com o que aconteceu aqui, e o cara resolve liberar gabarito para construção em uma cidade em que a praia tinha virado pasto para criação de boi, e ele libera gabarito, o que ele está dizendo?
pessoal, venham investir aqui porque a gente abriu as portas para vocês. Então, hoje, em locais ali onde você construía 5 pavimentos, 6 pavimentos, hoje está liberado para 40. Então, isso já começou a chamar a atenção. Onde tinha uma praia que tinha lodo, ele já conseguiu aprovar a construção dos moles para que esse lodo do rio seja jogado um pouco mais para fora. Né? De um lado, do lado sul, que era uma vila de pescadores ali, um lugar muito humilde, hoje está sendo construído já, nesse momento, está sendo construído um empreendimento de alto padrão ali. Então, a realidade daquela cidade muda. Não, o que aconteceu com a região ali de Itapema, Bombinhas, Porto Belo é desnecessário a gente comentar. Itajaí, cidade importante já do estado, uma cidade consolidada, Balneário Camboriú nem se fala. Agora, quando a gente vem pelo litoral, pensa em Navegantes, eu diria que Navegantes, Penha, Pissarras, essa nossa região é a pedra para ser lapidada. Tá? Navegantes, porque nós estamos muito próximo de tudo isso, nós estamos próximo desse centro nervoso da logística, por onde entra e sai mercadoria. Nós temos praia, existem poucas coisas, Giliardi, que precisam ser alinhadas, principalmente na nossa cidade. O que eu vou falar aqui são coisas que não se trata de uma crítica, são coisas que a gente discute. Perfeito. Eu discuto com o Ricardo, com o prefeito. Uhum. Né? A questão da saúde precisa ser melhorada? Precisa. Constantemente. Né? Uhum. A questão da saúde ela não vai estar bem nunca, por uma razão bem simples. Quanto mais você investe na saúde, quanto melhor ela fica, mais pessoas usam e mais você tem que investir. É igual a educação. Então, o volume de dinheiro que você precisa estar investindo, dinheiro público, para estar mantendo a saúde sempre bem, é sempre um passo à frente daquilo que você está investindo. Então, nós precisamos também abrir para a iniciativa privada. Então, essa é uma perspectiva que nós já tivemos e que nós já estamos trabalhando nisso. Tá? Então, hoje, estou dando aqui um spoiler, mas existem várias etapas dentro do poder público que precisam ser superadas sobre áreas para que isso aconteça, porque a iniciativa privada vem, tá? Mas ela precisa de algum incentivo. Uhum. Né? Então, incentivo na forma de áreas adequadas, em locais adequados. Então, esse tipo de coisa hoje está sendo trabalhado. Né? Então, você imagina se Navegantes daqui a alguns anos, poucos anos, né? Vamos falar assim, sem querer dar spoiler, mas vamos falar que daqui a poucos anos tem aqui um hospital de referência em algumas áreas. Né? Um bom hospital para atender, inclusive, as cidades parceiras. Vamos pensar que Navegantes precisa ainda investir um pouco na questão de gastronomia. Então, nós temos algumas coisas para serem melhoradas, muitas delas estão sendo trabalhadas políticas para criar incentivo, mas a iniciativa privada precisa também acreditar. Né? Então, em alguns segmentos se acredita, já se acredita bastante, em outros a iniciativa privada ela ainda está um pouco acomodada. E a gente percebe isso na gastronomia. Né? Nós temos bons restaurantes aqui, temos bons profissionais atendendo, mas são poucos. Mas o que tu mencionou, né? Talvez o fato do setor público ele abriu um pouco mais as possibilidades. Eu acredito que tem vários empresários e empreendedores sedentos de espaços para que eles possam também ousarem em construir também os seus projetos, né? Hoje, em algumas áreas aí, principalmente naquelas áreas em que nós somos carentes, eu tenho certeza que seja lá qual for o segmento, se ele for necessário, se ele for importante para a cidade, mesmo que não haja aí benefícios, eu tenho certeza que se esses empresários procurarem hoje, o prefeito procurarem hoje o poder público municipal, essas aberturas elas serão criadas, porque a Câmara de Vereadores também não vai se opor. Perfeito. Sendo atividades necessárias, eu não tenho dúvida do que eu estou afirmando. A gente conhece esse pessoal todo. Mesmo hoje, os que fazem um pouco de oposição, eu tenho certeza que não seriam contra, porque todos são inteligentes, todos sabem o que a cidade precisa. Né? E se posicionar contra
algo nesse momento em que a cidade está precisando e que a própria comunidade está ávida por ter esses problemas resolvidos, isso aí seria um tiro no pé, seria cometer um suicídio político. Então, hoje nós nunca, eu até costumo dizer, Giliad, nas últimas semanas, nos últimos dias aí, que nós nunca estivemos tão bem quanto ao acesso para investimento na cidade, porque é uma questão hoje de sentar, conversar, que essa abertura ela será dada em qualquer área. Isso eu concordo, eu já tive clientes em indústrias que gostariam de estar vindo para Navegantes também e super tiveram assim, um acesso até o conhecimento que a gente também tem com o Liba e com alguns empresários aqui, o setor público, mas o quanto hoje eles estão abertos a ouvir empresários e trazer e dar essa possibilidade deles estarem dentro da cidade. Assim, eu acredito também que em pouco tempo, talvez Navegantes seja um dos pontos que, ainda para alguns investidores que não olham para cá, acho que eles ainda estão perdendo essa oportunidade, porque e não é nem o fato de eu querer vender porque estou aqui fazendo um merchan para a cidade de Navegantes, mas é olhando tecnicamente mesmo, olhando para dados, assim, né? O quanto Navegantes está se abrindo a esses novos investidores, né? E talvez poucas cidades no Brasil estejam abertas a fazer isso, né? Porque tem umas que são extremamente morosas, complexas para te poder entrar. E aí tu pega Navegantes hoje com tudo isso e ele está se abrindo para que o empresário, o investidor, o empreendedor entre para dentro da cidade. Giliad, nós saímos de uma realidade, na época que eu era presidente da Associação Empresarial, em que a minha gestão teve que ajudar a bancar o custo de um profissional do Estado para nós mantermos a Jusesc dentro de Navegantes, porque políticas municipais acabaram tirando a Jusesc de dentro do município. E nós tivemos que ceder espaço dentro da associação, foi um transtorno, tínhamos que abrir empresa em Itajaí. Mas naquela época nós já levávamos 4 meses e meio para abrir uma empresa. Hoje, Navegantes é uma das cidades mais eficientes em abertura de novos CNPJs. Hoje, nós estamos aí, a última informação que eu tive é que levava em torno de 7 horas, 8 horas para aprovar esses projetos, em média, dentro do município. Então, nós evoluímos muito e a gente percebe isso no número de empresas que foram abertas. Essa segurança jurídica que Navegantes passou a mostrar, levou algum tempo para se consolidar, ela tem sido observada com muito bons olhos. E isso passa por um processo passou por um processo de transição, né, necessária, onde nós tiramos um pouco a figura do político de dentro da gestão e trouxemos um trabalho mais de gestores, que foi o caso do Liba, o caso do Ricardo agora. Eu costumo brincar, né? O Ricardo, poucas pessoas conhecem, mas o Ricardo, ele só falta para ele um pouquinho de maldade política, né? Entre aspas. Porque o Ricardo é uma pessoa extremamente do bem, não estou fazendo aqui campanha para o Ricardo, mas é um cara extremamente do bem e um conhecedor dos problemas, já foi procurador do município, ele é advogado, um especialista em direito público, e o Ricardo já foi contador, já teve escritório de contabilidade. Então, quando você fala de gestão, você precisa entender dessas duas áreas principais dentro do município. As outras, gestão de pessoal, administração de conflitos, isso a gente vai treinando e vai aprendendo na marra. Mas essas duas que são técnicas, ou você tem ou você depende de pessoas. Perfeito. E quando você começa a depender de pessoas para tomar decisões jurídicas ou decisões contábeis, você acaba essas pessoas acabam se tornando importantes e você acaba assumindo uma certa dependência de técnicos dentro da tua área. O Ricardo hoje não precisa disso. Ele é um cara que ele discute de igual para igual, questões jurídicas e questões técnicas, que são o que mais atrapalha a vida de um gestor público para tomar decisões rápidas. Ele conhece bastante disso. Então, eu acho que nós estamos, de fato, em boas mãos, além de ser essa pessoa que a gente está vendo aí em redes sociais. Aquilo ali não é um personagem, aquilo ali é o Ricardo. Conheço ele há bastante tempo. Então, assim, nós temos hoje uma cidade que está em boas mãos, temos uma cidade que está no momento oportuno de desenvolvimento e quem está percebendo isso, eu posso também afirmar que nós temos alguns investidores, alguns amigos que sempre preferiram investir em Balneário Camboriú, Itajaí, e hoje
Mudando os olhares. Não, mudando os olhares não, eles estão virando o canhão para cá. Né? Eles querem, né? Hoje de manhã a gente estava até com uns amigos nossos, que são sócios, são parceiros, e justamente olhando algumas áreas, alguns negócios, alguns investimentos, porque o foco hoje está muito virado para cá. As pessoas querem aproveitar ainda as oportunidades. O problema, as oportunidades elas estão passando. As áreas elas estão ficando caras. Então está difícil hoje você conseguir um negócio excepcional, é um garimpo. Perfeito, tá? cada vez mais desafiador. Quando você consegue garimpar alguma coisa, você pode ter certeza que em 3 dias ele já foi para frente. Então não está fácil. Show de bola. Rinaldo, minha última pergunta para ti, porque assim, a gente está vivendo uma época de novos empreendedores, eu acho que nunca se empreendeu tanto no Brasil, ainda que seja um dos países mais desafiadores para um empreendedor. Mas eu queria de ti um conselho do lado B, um conselho dos bastidores que talvez você não teve lá no início, quando estava empreendendo, e que seria de extrema importância para quem está iniciando hoje. Foco. Vamos lá. O conselho que eu não tive, né, que esse foco no objetivo ele era tão necessário. Então, quando eu analiso a minha carreira, eu penso que eu cometi alguns erros por falta de foco. Iniciei um trabalho, com 20 anos eu era 21 anos eu era gerente industrial de uma empresa, de uma tecelagem, muito novo, então sempre fui muito precoce. Mas a minha atenção ela estava meio dispersa. Eu vim de uma cultura familiar em que o meu pai era oficial da Marinha Mercante, minha mãe era do lar, então nós não tínhamos aquela visão do empresário dentro de casa. Então, você trabalhar e ter bom salário era suficiente, essa segurança familiar, né? Então, eu tive durante muito tempo essa visão. Eu estou bem empregado e isso me basta. E a gente precisa ter foco, a gente precisa ter objetivos claros. E cada manhã, cada despertar nosso, esse foco, o que nós temos como foco, como objetivo de vida, ele precisa ser lembrado. Porque isso direciona muito das nossas decisões. Então, para aquele jovem hoje que sonha em ser um empresário, se esse é o objetivo dele, ele precisa entender que cada gesto, cada atitude, o comportamento dele nesse momento está sendo observado por alguém. Está sendo observado pelo mercado, está sendo observado porque a vida dele começa a girar em torno de um universo em cima desse foco, ele começa a ser observado, em cima daquilo que é foco dele. E se ele mantiver esses objetivos de forma muito clara no dia a dia, eu duvido muito que ele não vai... É a questão da energia positiva, que ela realmente direciona a vida da gente. E hoje os focos eles vão mudando, né? Hoje eu estou muito mais preocupado em não em manter, mas em desfrutar de uma vida familiar que eu consegui construir com filha, filho, genro, nora e daqui a pouco netos, enfim, e manter essa segurança, do que propriamente com aquilo tudo que para mim era objetivo lá atrás, que era construir. Embora, Giliardi, você é prova, você é testemunha disso, que uma vez que você desenvolve essa ideia do foco, uma vez que você desenvolve, e o foco não necessariamente é constituir uma empresa, o foco é crescer, é desenvolver, é gerar emprego, esse sempre foi o meu. Eu sempre tive como objetivo ter empresas que pudessem gerar empregos e, de verdade, não é utopia, fazer com que as pessoas que estão comigo pudessem também se desenvolver. Eu tenho um projeto hoje dentro de uma das empresas aí, que é a imobiliária, você conhece, que as pessoas sabem qual é. Eu falo isso abertamente todo dia para elas. Aqueles que estiverem conosco no momento oportuno vão participar dessa empresa, da sociedade dessa empresa, porque o Rinaldo não é ad eterno. O Rinaldo daqui a pouco precisa sair. Para ele sair, pessoas de confiança, pessoas que estão engajadas, que têm os mesmos sonhos, tem que incorporar essa ideia. Perfeito. Mas
dentro desse princípio de gerar emprego, de ajudar pessoas a crescerem junto conosco, trazer pessoas, ajudar a desenvolver profissionais também, nós estamos aí o tempo todo abrindo CNPJs, né? Nós abrimos mais um CNPJ agora, recentemente, você está envolvido com isso também, e a gente tem um propósito para aquilo ali, né? O propósito dessa nova empresa, da marca, nós da marca Paz, nós ganharmos dinheiro. Meu não é mais. Meu propósito ali é ver aquilo ali crescer, ver aquilo ali gigante. Até porque não nasceu hoje, nasceu há 20 anos numa ideia lá atrás. A marca o homem conseguiu patentear o nome Paz. Até hoje isso pra mim é o mais, olha... Mas não foi fácil, foram 18 anos brigando. Eu acho que aqui na região não teve outra que levou tanto tempo para registrar. Mas nós levamos 18 anos, conseguimos registrar, esperamos amadurecer, e a gente está indo de uma forma muito tranquila, estamos fazendo investimentos ali, mas o meu objetivo ali, o meu propósito hoje, de verdade, é ver aquilo ali gigante. Aí você me pergunta, por quê? Você quer ganhar dinheiro com aquilo? Eu estou com 60 anos, cara. A minha mulher, ela vira para mim, a Paula, ela diz, cara, vamos sossegar, vamos aposentar. Vamos usufruir do que a gente já batalhou. Mas eu hoje, nós estamos tocando esse projeto da Paz, está mais à frente o Lucas, a Bianca. E na semana passada, numa reunião com o meu time de corretores, surgiu a ideia de nós empreendermos numa outra atividade, também ligada ao mercado imobiliário, mas um nicho que não está sendo explorado dentro de Navegantes, e surgiu numa reunião. E eu disse, opa, vamos caminhar nessa direção. Então, o meu foco está muito voltado a isso. Eu não tenho medo de amanhã abrir uma empresa e a gente desenvolver aquilo ali. O que nós precisamos, Giliardi, e daí eu acho que essa é a principal mensagem que fica, é que pessoas como eu, que estão dispostas a bancar ideias, dispostas a ajudar com todo o network que a gente já construiu, existem aos montes no mercado. O que nós precisamos é de pessoas que sonhem os mesmos sonhos que nós. Eu não posso trazer para o meu time uma pessoa que está preocupada em ganhar um dinheiro amanhã e achar que essa pessoa vai estar comigo lá na frente. Essa pessoa precisa se manter, mas ela precisa entender que o crescimento dela vai depender do empenho e do que nós conseguirmos crescer daqui para frente. Quem me conhece, quem é muito próximo de mim, sabe que eu posso ser teimoso, posso ser um monte de coisa, mas eu não tenho um defeito. Mesquinharia, coisas desse tipo eu não tenho. Hoje, se eu consigo fazer uma atividade dessa, desenvolver, as pessoas que estão comigo vão crescer junto. Tá? Por uma razão muito simples. Eu não tenho mais idade para querer acreditar que daqui a 20 anos eu vou estar com gás para tocar essas empresas. O que eu posso é usar hoje o meu network, a minha experiência para ajudá-los a desenvolver. Isso hoje me dá prazer. Hoje o meu foco está nisso. Então eu acho que falta para as pessoas sonharem um pouco mais. Essa sede de... E sonhar um pouco mais e parar de acreditar que o problema se resolve na rede social. Tá? Então, eu ontem, numa reunião com o meu time, eu ainda usei muito essa expressão, né? A gente trabalha muito tráfego pago, a gente trabalha rede social, porque tem que trabalhar. Sim. Isso é necessário. Sim. E hoje quem não faz isso está fora, de uma certa forma. Mas existem outros fatores, meu amigo, que se você não cuidar, tá? Trabalho, acordar cedo. Eu sou uma das pessoas que mais passa tempo dentro das minhas empresas. Dentro da imobiliária, por exemplo, eu sou uma das pessoas que mais passa tempo lá dentro. Tá? Eu não tenho dúvida disso. Mais do que os corretores, mais do que as pessoas que trabalham comigo. Mas porque eu estou vivendo o meu sonho. Né? E acho que existem pessoas que já entenderam isso e também posso afirmar que tem pessoas que já começaram a viver o sonho junto comigo. São pessoas que estão engajadas, que estão trabalhando e estão começando a tirar um pouco da carga
Perfeito. do desenvolvimento de cima de mim. E isso é gostoso. Tá? Quando você chega nisso, quando você chega naquele teu colaborador, que ele começa a tirar o peso das tuas costas, ele diz, deixa que isso aqui eu resolvo, isso aqui eu vou lá e faço, isso não tem preço. E mal sabe ele que ele está construindo isso em benefício dele, porque alguém que faz isso acontecer, certamente ela vai ter um resultado ali na frente. Ela não está tirando a carga de um patrão, acreditando que ele vai usufruir disso. Pelo contrário, tudo que tu faz para si, né? Giliardi, se esse profissional amanhã, por qualquer razão, ele não estiver mais comigo, ele vai ser um profissional pronto e com a percepção adequada para ele desenvolver qualquer trabalho em qualquer outro lugar. Exato. Tá? Então, essa é uma percepção que a gente tenta passar para o time. Corretores, hoje, quando a gente fala, né? Hoje nós temos a construtora, que está num ritmo diferente, mas a imobiliária ainda onde eu tenho é o meu principal laboratório. Tá? Porque a gente percebe dentro do time de corretores um imediatismo absurdo. O cara entra achando que ele estava lá numa profissão, larguei aquela, vou entrar aqui, no dia seguinte eu vou estar vendendo e vou estar ganhando. Navegantes hoje tem, sei lá, 750, 800 corretores. Por aí. E nós não vendemos 750, 800 imóveis por mês. Alguém não está vendendo. E alguém está vendendo mais do que os outros, né? Então, hoje, se você não acreditar num processo, se você não acreditar num modelo de relacionamento com os clientes, de construção de relacionamento, você vai vender na sorte. E aí, na sorte, amigo, ninguém prospera. Tá? Ou seja, foco continua sendo... Foco e desenvolvimento de processo. Se você não desenvolver processo... E às vezes o processo ele acontece sem você perceber. Numa reunião, você define objetivos para 3 semanas na frente, 4 semanas na frente. Você está desenvolvendo um processo e as coisas vão acontecendo. O que você não pode ir para o dia a dia sem planejamento. Havendo planejamento, o planejamento ele cria o foco na etapa, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro agora, mas eu vi num post que era o seguinte: antes da inteligência artificial nós tínhamos poucas ideias, mas tinha muita execução. Hoje nós temos com a inteligência artificial muitas ideias, pouca execução. Aí eu trago a mesma coisa para dentro das redes sociais. As pessoas confundem usar as redes sociais como trabalho. E aí elas misturam e elas perdem mais tempo dentro das redes e menos trabalho. Então eu acho que essas duas inversões que faz com que talvez as pessoas hoje pensam que do dia para a noite ela vai ter, porque ela analisa a vida dos outros ali dentro e ela fica nessa ansiedade e ela esquece literalmente do que tu falou ali, que é o foco. O Giliardi, eu vou dar um exemplo. Eu era gerente industrial numa tecelagem, uma fábrica de redes. E numa época em que não tinham computadores. E eu tinha mapeado todo o planejamento de produção, de como tinha que ser a fábrica, de como ela tinha que funcionar, enfim, todo o planejamento. E foi bem naquela época que começaram a acontecer os primeiros computadores e tal, e a gente começou a ter o contato com isso. E eu me lembro o dia que colocaram um computador em cima da minha mesa e disseram, aqui tem um programa, o Excel, que dá para usar. E eu não tinha contato nenhum com esse troço, fui aprender. E eu peguei todo o meu planejamento de produção e comecei a desenhar isso dentro de planilhas de Excel. Comecei a desenhar esse troço lá dentro e tal. Quando eu comecei a ter esses contatos com os computadores, primeiro nós tínhamos o CPD, era um centro de processamento de dados onde tinham 3 pessoas só que mexiam em computador lá. Depois vieram os computadores de mesa, né? E daí, meu amigo, o que acontece? Eu planejei dentro de planilhas de Excel toda o meu controle de produção e depois nós passamos isso para um outro grupo que transformou isso numa linguagem de máquina e transformou isso num sistema, num processo específico da empresa e tal. A gente passou a controlar aquilo tudo ali. Eu hoje sei exatamente o que eu preciso fazer. Por exemplo, se eu fosse voltar naquela atividade, eu voltaria lá e eu conheço o passo a passo para a construção de redes, utilização de teares. Eu sei como aquilo funciona, porque eu tive que pensar para dizer para a máquina como ela tinha que pensar. Hoje a IA faz diferente e tem muita gente que está se rendendo a isso, está utilizando a máquina para pensar por eles. Então, me preocupa o que isso pode acontecer, mas eu acho que isso é mais uma bolha. No momento oportuno, as pessoas vão perceber que
A IA ela tem que ser sim, um solucionador de problemas, ele tem que ser sim um facilitador. Mas ela não deixa de ser uma ferramenta, né? Mas ela não deixa de ser uma ferramenta. A gente precisa pensar porque é perigoso a gente deixar a máquina pensar para a gente. Perfeito. Doutor, te agradeço demais, mais uma vez, por essa conversa. Eu queria passar mais tempo te ouvindo aqui. Eu gosto muito pelo teu nível de conhecimento. Para mim é um aprendizado absurdo, assim. Eu sempre poder conversar, não é a primeira vez. Gosto de te ouvir pelo nível de conhecimento que tu tem. E eu sou um cara que gosto muito de absorver, principalmente esse lado de empresários, empreendedorismo, política. Eu tenho buscado cada vez mais, então para mim aqui é um prazer enorme estar sentado contigo. Sei do teu tempo, da tua correria para poder sentar aqui. Já estou tentando a tua agenda, já faz um bom tempo para a gente poder conseguir sentar e conversar. Mas te agradeço mais uma vez, cara. Para mim foi um aprendizado gigante hoje estar aqui contigo. Giliardi, é um prazer, uma honra nós estarmos aqui participando desse trabalho contigo. É muito legal a gente ter a oportunidade de passar. Eu lamento porque cada vez que a gente passa por uma experiência dessa, fica sempre um gostinho de quero mais, né? De informações que não deu tempo de passar, tem bastante coisa, a gente vive muita informação. Mas ficamos abertos aí à disposição. E com certeza numa próxima eu te chamo. Exatamente. Se alguém quiser saber alguma informação a mais, pode também entrar em contato contigo, repassa, a gente vai estar contribuindo, mas é muito legal. Parabéns aí pelo teu trabalho. É muito legal, tenho acompanhado aí, eu acho que ele contribui muito. E esse é o objetivo, né? Ele contribui muito aí com uma renovação do pensamento, principalmente das pessoas que estão vindo para o mercado de trabalho. Se a gente puder contribuir, a gente vai estar à disposição. Excelente. Obrigado, doutor. Um abraço. Valeu, hein? Abraço. Tchau.